Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar da inteligência artificial e das redes sociais na campanha eleitoral de 2024. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Hamilton Augusto e também a especialista em marketing político, Rayane Moreira. Sejam todos muito bem-vindos. A Rayane, que está com a gente de forma virtual, via aplicativo Zoom, e nós vamos falar tudo sobre a influência da inteligência artificial nas eleições de 2024, o que pode, o que não pode ser feito e como, a Justiça Eleitoral também se prepara para essa situação. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez obrigado por aceitar nosso convite. Hamilton, fala um pouquinho, do que você já tem visto, você que é um especialista em direito eleitoral, já deve ter visto muita coisa aí e deve estar se preparando aí, para a maratona que vai ser o pleito 2024. Bastante. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui na Rede Alesp mais uma vez, a você, compartilhando aqui com a Rayane. Não é de hoje essa questão, que a gente fala, quando a gente fala de inteligência artificial, internet, a gente pensa logo em fake news. Então, a gente já vem se preparando algumas eleições. Agora nós temos mais esse instrumento, que é um instrumento bastante útil para os candidatos, para o marketing principalmente, poder usar, mas a gente sabe que tem sempre aquele uso malicioso para prejudicar, para tentar manipular a campanha eleitoral, justamente para desequilibrar o pleito. Então, isso não é de agora, a gente tinha muito isso no básico, no dia a dia, sem a internet. Agora com a internet vai ser um pouco mais complicado. Então, a gente está tentando se antecipar, assim como a própria Justiça Eleitoral, para o que vem pela frente. Essa eleição vai ser complicada. Rayane, eu quero as suas considerações, as suas, o que você já tem diagnosticado aí em relação ao pleito de 2024. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, como meu colega aí, profissional, Hamilton também comentou, a gente tem percebido que essas regras, elas têm ficado cada vez mais fortes, mais específicas, porque as redes sociais, a internet, ela não é terra sem lei. Há punições, isso precisa ser organizado, precisa ter normas e regras, porque senão o pleito acontece de forma desequilibrada. O pleito acontece de forma desigual e aí a gente entra numa série de questões como a desinformação, uso de conteúdo falso, seja para prejudicar o adversário, seja para prejudicar uma outra pessoa que também vai participar do pleito. Então a gente já percebe esses movimentos, tanto da Justiça Eleitoral quanto dos candidatos. Muitos têm procurado a gente, eu ministro várias capacitações pelo Brasil, para justamente entender quais são as regras, o que pode, o que não pode e quais são as responsabilizações que podem acontecer nesse processo. Então, eles estão procurando aí se qualificar para evitar problemas, porque campanha tem que ser estratégica, assertiva e legal. Não adianta você ganhar na urna pelo voto do povo, mas não conseguir ser empossado ou até conseguir, mas depois ter o mandato ali cassado. Importante nessa consideração inicial. Agora a gente sabe que o TSE proibiu o uso da inteligência artificial para criar exatamente fake news, É um negócio que até é meio que lógico, Mas já haviam sinalizações que isso podia acontecer com grande frequência, doutor? Eu queria que o senhor explanasse sobre isso. A gente tem isso, começou nos Estados Unidos essa questão do uso da inteligência artificial para manipular imagem, som, e o TSE, para se antecipar, ele regulamentou, porque no Brasil a gente sabe que a lógica tem que ser dita. Não adianta só a legislação básica que nós temos. Então o TSE regulamentou no sentido de, olha, está autorizado o uso, mas tem que ser informado que tipo de inteligência está sendo usada, como, e jamais para criar nenhum tipo de desinformação, para prejudicar ninguém, para manipular a imagem, nada disso. Eu vejo da seguinte forma, muitos vão aproveitar isso de uma forma lícita, no sentido de criar um conteúdo, uma copy, por exemplo, que eles falam muito, a linguagem de marketing, que seriam textos, que seriam frases impactantes, criar alguma mensagem, criar até um fundo de fotos e tudo mais, aí perfeito.
O que vai ser vedado, que a gente está muito preocupado, é o uso de mensagens, manipulando o som, voz de outras pessoas para pedir voto, por exemplo, no WhatsApp, ou até a própria imagem, que é a deepfake, né? Para pedir voto ou para falar alguma coisa denegrindo alguém. E a gente sabe que o que a Rayane falou, a internet não é a terra sem lei, mas quando a gente começa a analisar a fundo, meio que virou isso, né? O WhatsApp virou uma terra sem lei, porque uma coisa é solta ali e espalha. E é interessante, né? Porque a coisa acontece, a coisa espalha, viraliza, mas aí você chega, e aí, o que pode ser feito, né? Porque, de repente, a punição por uma ação daquela ainda é muito pequena pelo prejuízo que causa, né? Para a pessoa e, modo dizer, né? O transtorno causado. E aí a gente vai começar a falar de campanha eleitoral, com certeza é uma notícia, uma fake news pode acabar aí, né? Com o candidato e aí é muito complicado essa relação, né? É um tempo muito curto, né? A campanha hoje, 45 dias. Eu não estou nem considerando a pré-campanha, porque ainda as coisas estão se organizando. E é meio que tiro curto. Os problemas, eles virão na campanha, que é a hora que dá a largada e principalmente na semana final de campanha, que vem justamente esse tipo de situação, que não dá tempo de reverter. A gente tinha no passado, a gente fala hoje de fake news, mas a fake news não nasceu agora. Não foi com a internet, né? A gente tinha, eu lembro de muito tempo atrás, as fake news elas eram criadas assim, era um cartaz que era jogado na rua no dia da eleição, em que o suposto candidato que iria ganhar a eleição, ele desistia da campanha naquele cartaz, a população ficava desorientada. E aí ele não depois conseguia... passou a ser um telefonema e vai... E várias situações. Então, a fake news foi só, a tecnologia foi facilitando, aprimorando e trazendo para a internet. Então, prejudica, a legislação é frágil, não dá tempo de corrigir. Como que você corrige? Você vai anular toda uma eleição? Muitas vezes o prejuízo é gigantesco. Então, e muitas pessoas que se utilizam disso para prejudicar, elas já têm um cálculo de qual é o benefício e qual é o prejuízo. Então ela já calculou, eu vou levar uma multa, vou responder por um crime, ou vou responder por uma cassação, se ele for candidato, uma inelegibilidade, mas isso me beneficia? Isso lá na frente me traz algum benefício? Qual é o tamanho do prejuízo? Qual é o tamanho da multa? Qual é o tamanho da pena? Ou terceiriza o problema e sabe que não vai ser pego, né? Porque aí outro vai fazer, usa-se um laranja. Então, é um grande problema. E por isso que o TSE tenta se antecipar, porque desde pelo menos 2016 começou devagarinho, aí veio a eleição nos Estados Unidos, aí em 2018 a coisa se intensificou. Então isso já vem há muito tempo com as fake news e agora a inteligência artificial é o plus do problema que a gente vai enfrentar. Interessante, né? Todas essas colocações. Rayane, como é que você vê, né, esse cenário que eu falei? Às vezes uma notícia ela vem de forma errada no WhatsApp, quando você vai ver aquilo já tomou um vulto imenso, né? Na tua visão do marketing, como é que a gente consegue evitar isso? E a população que nos assiste, ela pode tomar que cuidados, né? Receber uma notícia, porque uma coisa que a gente percebe, Rayane, é que às vezes essa notícia fala muito o que o público que recebe quer ouvir, né? E por isso que ele acaba propagando, porque ele se identifica naquele momento com aquela fake news, com aquela deepfake, né? E é uma estratégia que é usada pelas pessoas que fazem esse marketing do mal, né? Exatamente, é muito desafiador lidar com esse cenário, porque as fake news, elas enfraquecem a democracia. Elas geram grandes prejuízos, porque elas têm impacto direto no posicionamento político de alguém. Elas podem impactar na decisão de voto de uma pessoa. Elas podem impactar na opinião de uma pessoa sobre determinado candidato. Então, os prejuízos são enormes. Agora, as pessoas podem utilizar algumas dicas, algumas sugestões para diminuir esses impactos ou conseguir identificar uma notícia falsa. E o mais importante é, quando você identificar uma notícia falsa, não compartilhe, tá? Ou se em algum momento você duvidar daquele conteúdo, não compartilhe, cheque. E aí tem algumas recomendações, como você muito bem colocou, ela sempre vem com um gatilho mental muito importante.
Sempre tem urgente, alerta, emergência, sempre tem um tom de um texto muito apelativo, que aí casa muitas vezes com as emoções das pessoas, e isso acaba prejudicando, fazendo com que ela realmente confie naquele conteúdo. Outro ponto importante é olhar a data daquela notícia. Muitas vezes a notícia é até verdadeira, mas ela foi em outro período, em outro ano, em outro mês, em outro contexto. Então, observe sempre a data daquela publicação. Outra sugestão é com relação à fonte. Se é um amigo seu que está te encaminhando, qual é a fonte? Qual é o site? Qual é o portal de notícia? É um portal de credibilidade? Essa notícia foi escrita por um jornalista sério? Onde é que essa notícia foi publicada? Então, verificar sempre a fonte. E geralmente essas notícias falsas, elas sempre vêm com erros ortográficos, erros no corpo do texto. Então, observe sempre todas essas informações. E se mesmo assim você observou, analisou tudo isso, você continua com dúvidas, você pode procurar na internet agências de checagem, jornalistas, profissionais de comunicação, técnicos da área, vão verificar se aquela informação é verdadeira ou não. E mais uma vez, se você tiver dúvida, não compartilhe nunca. Interessante e importante essa dica da Rayane. Agora vamos explicar um pouco, Rayane, eu volto com você, né? Como se pode fazer uso da inteligência artificial, que hoje já é usada em vários meios, né? E não só na comunicação, como na educação, entre outras vertentes que aparecem. Como é feito da forma positiva e como, né, um candidato ou a população ela pode se beneficiar da inteligência artificial? A tecnologia, a inteligência artificial tem os seus lados positivos e negativos, e a gente deve explorar esses lados positivos em uma campanha eleitoral, como, por exemplo, pode ajudar em pesquisas para a produção de conteúdo. Através da inteligência artificial, você pode saber quais são os assuntos que estão sendo comentados naquele momento, quais são os temas que estão tendo grande repercussão, e aí você produzir conteúdo sobre aquele assunto. Outro ponto é com relação à segmentação de mensagem. A gente fala muito sobre isso no marketing político. É impossível eu conversar com todos os públicos da mesma forma, usando o mesmo tipo de conteúdo, usando o mesmo discurso. Uma mulher de 18 anos, ela tem um pensamento de um homem de 60 anos, por exemplo. E a gente precisa adequar, segmentar essa linguagem, e a inteligência artificial pode ajudar isso com base em dados do eleitorado que tem. Outro ponto é criar conteúdos interativos, dinâmicos, que chamem a atenção do público. A atenção nas redes sociais é um ativo preciosíssimo. Por quê? Todos os dias são milhões de publicações feitas na plataforma, e aí o seu conteúdo precisa ser extremamente atrativo para conseguir reter a atenção do público. Quando você cria um conteúdo inovador, isso tem mais chance, isso gera mais alcance para a sua audiência. Então, a inteligência artificial pode ajudar em pesquisas, em planejamento, a otimizar tempo, saber dados do eleitorado, como é que o seu eleitor pensa, quais são os anseios, quais são os desejos, quais são as dificuldades, o que é que ele quer. O eleitor, ele quer alguém que vá representar os seus interesses. E com esses dados, você consegue se comunicar de forma mais assertiva e estratégica. Lembrando, mais uma vez, que qualquer conteúdo que seja produzido por inteligência artificial precisa ter um aviso explícito. A sua audiência precisa saber que a IA, que a inteligência artificial, está sendo utilizada para produzir aquela publicação. Muito interessante essa questão. E no direito eleitoral, né, quais os principais cuidados e também os benefícios que vocês veem na questão da inteligência artificial? O que ela pode ser acessória, né, na questão de você pensar em legislação eleitoral, doutor? Primeiro, eu corroboro do pensamento da Rayane nesse ponto do marketing. E no direito eleitoral, eu vejo como uma forma de você também, a própria justiça já está se antecipando, facilitando pesquisa, integrando o sistema para que as informações sejam facilmente acessadas. Buscar, quando você tiver acesso a uma ilicitude, já está se comentando
sobre protocolos das próprias denúncias, que a gente tem aí o Pardal Eleitoral, tem os canais de comunicação da Justiça, para que sejam integrados e a inteligência artificial fazer a busca dessas informações com as próprias denúncias. Então, e a atualização da legislação, que logo a gente vai ver que a própria Justiça estará integrada também, né, com o Poder Legislativo para que possa aprimorar a legislação e se antecipar a muitos desses problemas. O que a Rayane falou sobre notícias, que é muito importante que as pessoas estejam atentas, não compartilhar, porque as pessoas às vezes compartilham e acham que está tudo bem. Compartilhar é crime também. Exato, é importante a gente deixar esse aviso, esse alerta, porque às vezes a pessoa compartilha e acha que está tudo certo, não é assim. E compartilhar é crime, porque a lei fala criar, compartilhar, produzir, tem vários verbos que vão se agrupando e ainda deixa o que a gente chama de cláusula aberta, no final ainda deixa uma abertura para incluir outros se forem precisos, que possam virem mais à frente. Além disso, né, essa coisa de notícias antigas, que as pessoas falam, mas a notícia é verdadeira, mas é um problema sério isso, de se ressuscitar um problema em toda eleição de anos passados e anos e anos. Os políticos, eu converso bastante, e eles têm muito isso de, nossa, como que eu tiro isso, como que isso some da minha vida. Há decisões judiciais dizendo que a partir do momento que você viveu aquilo, não tem como se apagar. Mas, por outro lado, há uma outra corrente que a gente denominou, a doutrina denominou de direito ao esquecimento, que ele traz alguns aspectos que qual é o interesse legítimo dessa informação? Interesse legítimo e atual da informação para o público. É uma informação antiga, aconteceu, mas e hoje? Essa informação ela é interessante legitimamente e na atualidade? Qual o impacto efetivo dela para aquela população? Para que ela tem que ter acesso? Então essa corrente entende que essa notícia tem que ser encerrada, ela morre. Há doutrinador que fala que infelizmente com a internet hoje não é possível nem morrer. A gente morre, mas tudo que a gente fez vai ficar aí eternamente sendo trazido de volta. Mas tem já decisões mandando excluir das redes sociais várias situações do passado que hoje não tenha nenhum tipo de interesse relevante, que é o que a política faz, infelizmente. A cada eleição se ressuscita. E a população pega uma notícia, um fato de 1980, é republicado, 80 é exagero, mas estou dando um exemplo, é republicado como se fosse hoje. E ela não busca verificar nem o aspecto de imagem, de fisionomia, nada. Já ela reposta como se fosse de agora. E aí você muitas vezes olha, você tem até um conflito, você fala, nossa, o que é isso? Aí você olha, vai buscar, aquilo aconteceu há anos. E sobre um outro ponto que eu trago muito assim, com muita ênfase, eu falo para as pessoas pesquisarem, não só a questão da fonte, da legitimidade da fonte, mas principalmente da manipulação da fonte. Há muitos portais que eles são manipulados, o arroba deles, o HTTP, eles trocam uma letrinha, um ponto, para que aquela se utilize da logo, de tudo, para que a pessoa, batendo o olho imediatamente, ela acredite que aquilo é verdadeiro. Mas quando você olha o detalhe, você verifica que não é. Daí a importância dos portais de conferência, né, de verificação, para que não seja manipulado e enganado com essas manipulações que muita pessoa mal intencionada faz. E muitas vezes ou para beneficiar ou para prejudicar. Na maioria das vezes para prejudicar, que é o grande problema. É importante, né, doutor? O senhor falava, né, a gente lembra, por exemplo, de vídeos que foram gravados na campanha de 90, de 94, 98, que vieram à tona recentemente. Eu não vou citar o exemplo, mas às vezes uma brincadeira que naquela época era infeliz, hoje até é crime, já com a mudança da legislação. Então, de repente, o que o sujeito falou nos anos 90 foi inadequado, não foi legal para a época, mas era tudo bem. E aí hoje é crime e teria que ser combatido. Como é que a gente lida, a gente falando do direito e do direito eleitoral, com essas situações? Declarações antigas que podem vir à tona e a imagem da pessoa lá, querendo ou não, fazendo uma ofensa hoje que é crime. Então, o grande problema do direito eleitoral, hoje não, mas da jurisprudência dos precedentes do direito eleitoral, é que o direito eleitoral ele não tem o aspecto antecipatório. Primeiro, ele é repressivo, então o fato tem que estar posto para que a justiça possa tomar alguma atitude.
E muitas vezes a gente vê essas questões. Eu já tive casos de pessoas que tentaram antecipadamente, via Justiça Eleitoral, apagar coisas que já estavam para trás, mas a Justiça diz que não há ali o fato posto nesse momento. Então tem que esperar que alguém produza a fake news ou reproduza o fato prejudicial para que ele entre. Só que o dano hoje é tão rápido que depois que também baixa da rede social e joga no WhatsApp, esquece, é impossível você resgatar. Mas o que é possível ser feito é que a partir do momento que o fato está posto, que alguém entrou, fez uma determinada situação dessa prejudicial, que se ingresse com as ações para remover conteúdo. A Justiça Eleitoral tem poder para isso, para determinar a remoção de conteúdo. O juiz eleitoral de primeiro grau pode fazer isso, seja em qualquer canal, seja no Facebook, no Instagram, até mesmo nas próprias redes de contato, né? Mas o problema é o que as redes de contatos, né, os de mensagem instantânea, como WhatsApp, Telegram e os outros, você não tem como você resgatar uma mensagem. Você tem como criar bloqueios, tirar do ar, derrubar, que é o termo que eles usam muito, mas a notícia já espalhou. Aí aquele grupo de família, grupo de amigos, aquilo já foi para frente. E eu fiz um teste um tempo atrás que eu vi o impacto disso. Eu peguei um conteúdo, que era um conteúdo verdadeiro, joguei num determinado grupo e falei, deixa eu ver o que vai acontecer. E eu joguei num grupo daqui de São Paulo. Famoso ensaio, né? Tubo de ensaio. E eu recebi o conteúdo de um grupo lá de fora. Falei, nossa, como que isso foi parar lá fora? E em questão, assim, de horas, ele rodou o Brasil e voltou. Então, é algo que é muito difícil. Mas a Justiça tenta se antecipar. Os protocolos hoje são, não é necessário nem sequer pedir a retirada de determinado conteúdo ofensivo. A partir do momento que é verificado pela plataforma, ela já pode derrubar. E hoje a inteligência artificial já identifica alguns conteúdos e bota, isso é ofensivo, isso é spam, isso aqui pode ser caracterizado como crime, você quer continuar, quer prosseguir, e ainda alerta a pessoa. Mas tem muita responsabilidade ainda, tem muita tentativa ainda de deixar a coisa fluir livremente. Aí fala-se muito em liberdade de expressão, mas as pessoas confundem liberdade de expressão com abuso, porque a liberdade de expressão ela é um direito garantido pela Constituição, mas ela esbarra no direito do outro. Então, a partir do momento que você prejudica o outro, você perdeu o seu direito de liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é a crítica construtiva, é levantar uma pauta, é fazer um discurso. Você começou a ofender, começou a criar uma mentira prejudicial, acabou a liberdade de expressão. Porque nada no Brasil, nem a vida no Brasil é um direito absoluto. Eu falo muito isso nas minhas aulas, em tempo de guerra você pode ser morto pela legislação. Tem lá, né, a punição para isso. Então, se nem a vida é absoluta, se a liberdade também não é, a liberdade de expressão muito menos. É importante, né, toda essa explicação. Agora, Rayane, antes da gente ir para o intervalo, eu vou te fazer uma pergunta. Inteligência artificial, ela pode prejudicar quem usa para o bem também, de repente munindo aí de uma informação que não é correta e a pessoa vai na onda disso? Como é que funciona essa questão? Já é 100% segura? Ela pode prejudicar, sim. Vamos dar aqui um exemplo. Imagina um candidato que vai produzir um conteúdo para determinado público, mulheres de 18 a 24 anos, por exemplo. E aí ele não segue as regras que a Justiça Eleitoral determina. O conteúdo está ok, o conteúdo é verdadeiro, a estratégia está alinhada com o seu público, mas ele, por exemplo, não utilizou o rótulo que é exigido para esse tipo de material na campanha. Então, isso precisa ser muito, muito, muito organizado e é importante que os candidatos e as suas equipes conheçam muito bem essas ferramentas e que tenham suporte de profissionais especializados na área para poder alertar. Muitas vezes, principalmente na comunicação, esse trabalho de marketing político, esse trabalho de marketing digital, ele é negligenciado. Muitas vezes o candidato busca pessoas que não são especialistas naquela área, que vêm de empresas privadas, da iniciativa privada, e o marketing político digital especificamente, ele é muito profundo. O meu colega aí no estúdio, o doutor Hamilton, estava falando sobre um exemplo, um ensaio, né, uma amostra que ele fez de uma notícia. Eu fiz também, a minha dissertação foi sobre marketing político digital, e boa parte da minha amostra, na minha pesquisa, respondeu que
não checava as informações que consumiam pelas redes sociais, mais de 90%. Então, é um número que a gente precisa ficar atento. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada para se conectar com o eleitor e deve. É uma ferramenta que vai ajudar muito, desde que siga as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral e que a gente não tente burlar essas normas. Elas existem para que sejam cumpridas. E só um dado aqui importante, o TSE informou que nas eleições de 2022, no segundo turno das eleições de 2022, por dia, a Justiça Eleitoral recebia mais de 500 alertas diários de notícias falsas. É um número expressivo, significativo e que tem aí, com certeza, dado embasamento para a Justiça punir cada vez mais esse tipo de crime. Então, fake news deve ser combatida pelo candidato, pelas equipes e também pela população. Não compartilhe notícia falsa, isso pode levar à morte de alguém, por exemplo. E fique atento às regras de inteligência artificial, o que pode e o que não pode. Se você ficar atento a esses dois pontos, com certeza a sua campanha vai ser exitosa. Agora, doutora, até antes da gente finalizar esse bloco, o senhor acha que essas eleições elas vão ser recordistas de problemas com a fake news? Ou você acha que o controle vai ajudar que a gente tenha menos ocorrências, pensando aí 2022, 2020 também, que tinha uma pandemia, né? Foi uma eleição extremamente que aconteceu pelas redes sociais também. Como é que você vê o cenário para 2024? Olha, eu vejo bastante problema à vista. Já estamos tendo, né? E a gente viu recente, eu vou dar um exemplo fora da política, né? Que está sendo também utilizado para a política, o caso do Rio Grande do Sul. A gente está vendo fake news para tudo quanto é lado e as pessoas utilizando a tragédia para benefício político e usando fake news atrás de fake news. A eleição, a campanha eleitoral só traz o acirramento do problema. Então não dá para prever o tamanho. E o problema é que a Justiça Eleitoral ela tenta se antecipar, mas a tecnologia avança e cada vez mais avança. E acaba ficando uma terra meio que sem lei, por mais que tenha a lei regulando. O ex-ministro, né, a ministra mudou agora, o comando do TSE está mudando. O ministro Alexandre de Moraes, na eleição passada, ele falou, olha, quem fizer fake news, quem agir dessa forma, vai ser caçado, vai ser criminalizado. Mas no final a Justiça Eleitoral não consegue tomar conta de tudo e acabou não tendo tanto impacto assim. Acabou que muita gente achou assim, é possível fazer além porque a lei não me pega. Então a lei no Brasil, a legislação no Brasil, a gente sabe que ela é um tigre de papel, como se fala no direito constitucional. Ele é um tigre, mas que não põe medo de ninguém porque ele é de papel. Então a população vai testando e aí vai puxando a corda, esticando para ver até onde vai. É complicado, é complicado. Vamos para um rápido intervalo e a gente já vai voltar com esse debate sobre inteligência artificial, sobre fake news nas eleições 2024. Nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. Tem muito assunto no segundo bloco para a gente falar sobre fake news e também inteligência artificial. Até já. Estamos de volta com esse Alesp em pauta, hoje falando de inteligência artificial nas eleições e também de fake news e como elas podem atrapalhar o processo eleitoral 2024. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp dois especialistas, presencialmente o doutor Hamilton Augusto, que é advogado especialista em direito eleitoral, e comigo online, né, ela que é especialista em marketing eleitoral, a Rayane Moreira. Sejam todos bem-vindos a este segundo bloco. Muito obrigado, né, mais uma vez, por estarem conosco debatendo um tema tão importante. A gente conversava nos bastidores e eu achei interessante a gente trazer essa pauta para o programa. Às vezes você vai fazer uma pesquisa na inteligência artificial e ela faz aí uma salada e acaba dando informações totalmente erradas, que se você não sabe, você pode divulgar e você mesmo
criar uma fake news sem querer, né, doutor? O senhor falou que isso é um problema que acontece. Isso é um problema. Eu falo que as pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento do assunto e pesquisar outras fontes para não ficar refém só de dar lá o texto, copia e cola da inteligência artificial e cair, criar uma fake news e até cair num problema que seja, em vez de ser positivo para a campanha, e aquilo vire contra ele. Eu fiz um teste, né, um exemplo que eu dou, que eu fiz um teste quando saiu a cassação do deputado Dallagnol, ex-deputado Dallagnol. Eu fui aprofundar no assunto, fui pesquisar para aprofundar no assunto, que eu queria falar tecnicamente de alguns aspectos do que se deu da cassação dele, como se foi. E aí a inteligência artificial me trouxe vários argumentos errados, que ele era um deputado assim assado, que ele foi cassado pela Assembleia do Paraná, que o caso dele era... Erros fáceis de ver, né? Que nem... Conselho de Ética. Eu falei, mas peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi cassado, na verdade o registro dele foi cassado por inelegibilidade lá da questão do MP e tal. Então, se você tem um conhecimento, você fala, peraí, isso aqui está errado. Daí, né, a importância do especialista que vai estar assessorando para pontuar as coisas, porque às vezes o candidato ele acha que é só usar da inteligência artificial. Não, eu vou ficar aqui, eu vou dar um copia e cola aqui, eu pesquiso o assunto, eu tenho a pauta, aí ele vai falar, arrumou um problema, criou uma fake news, caiu num crime, aí acaba sendo cassado por abuso, né? Então, que é um grande problema hoje. E a Justiça Eleitoral vai cada vez mais criminalizar essas condutas. Então, eles estão ligados, eles estão na internet. Eu tive um episódio na eleição de 20, que foi a eleição da pandemia. Eu tive um episódio que aí estava todo mundo fechado em casa, todo mundo fazendo live mício, né? Então, os candidatos faziam live mício, aí que estava aquela coisa muito intensa, internet, e um candidato lá de Búzios, a Armação dos Búzios, estado do Rio de Janeiro, ele foi fazer uma live mício, ele foi fazer um show na live, que é vedado, show mício é vedado, show na live. E a Justiça Eleitoral entrou na live, intimou ele na live. Então, mostrou que a gente está atento, a gente está na internet. Né? E cessa aí a irregularidade, que nós estamos atentos, você vai ser multado e tal. Então, tem que estar atento para não jogar fora o que a Rayane falou, uma campanha, dinheiro, tempo, um projeto de pessoas, porque não é só um projeto de uma pessoa, às vezes é um projeto de um grupo. Então é isso. Agora, Rayane, você acha que as pessoas hoje elas têm essa tendência a querer fazer tudo sozinha e acabar se enrolando no final do processo? Muitas vezes as pessoas acreditam que a inteligência artificial não precisa do comando, ela precisa de um comando, inclusive humano, que tenha embasamento, o mínimo de informação necessária para validar aquela informação. Várias vezes, algumas colegas que não são da comunicação me mandam textos. Olha, Rai, o que é que você viu desse texto aqui que a inteligência artificial me mandou? E o texto é completamente sem sentido. As informações são completamente equivocadas. Então, você precisa ter o mínimo de embasamento para poder fazer uso da plataforma. E lembrando que precisa saber fazer os comandos corretos. Eu também já fiz um teste com a IA. Eu estava escrevendo um artigo científico e eu coloquei uma citação de um autor e perguntei de quem era aquele texto. Ela colocou de um autor que não era verdadeiro. Imagina se aquela informação, obviamente eu sabia que era notícia, que era uma informação falsa. Imagina se eu não tivesse um embasamento, eu poderia usar uma citação, utilizar ela se referindo a um autor e aquilo seria uma mentira. Por isso que a gente precisa utilizar essa plataforma, essas ferramentas com inteligência, com o mínimo de bom senso, o mínimo de embasamento, para você ter ali um suporte, um repertório, para validar se aquela informação faz sentido ou não. Interessante toda essa questão. Rayane, eu vou continuar perguntando para você a questão da deepfake, né? Porque muitos casos aí ficam até perfeitos, né? Você fala, poxa, será que esse vídeo é real? Se esse vídeo não é? Quais os cuidados para você não cair numa deepfake? E se cair, como é que você faz a prova, né? Que não é, que realmente é, porque é o que o doutor falou no começo do programa. Depois que te causou o dano, dificilmente, né, vai ser reparado, mesmo que a justiça reconheça que está errado, pessoas absorveram aquele conteúdo, né? Então, como fugir disso e explicar para o nosso telespectador também as principais diferenças que a gente pode encontrar numa deepfake?
Perfeito. Lembrando que a deepfake, ela é vedada em qualquer situação, em qualquer modalidade, é proibida ser utilizada no pleito eleitoral. E as pessoas podem ficar atentas a algumas dicas, como, por exemplo, sempre vem, geralmente, vem com uma promessa, algo muito distante, algo muito grandioso, de uma proporção gigantesca, algo que foge da realidade. Como, por exemplo, dizer que vai construir um hospital no primeiro mês de mandato. Não faz sentido. A gente sabe que é uma obra que precisa de planejamento, precisa de toda a burocracia para a contratação de empresa especializada. Então, fique sempre atento ao teor. Verifique também quem está te mandando. E um ponto importante é, aquela notícia, muitas vezes quando ela é encaminhada várias vezes via aplicativo de mensagem como o WhatsApp, vem um aviso, mensagem encaminhada com frequência. Quando aparecer esse alerta, verifique, cheque quem está te mandando, o teor daquele conteúdo é importante e se aquela mensagem, o que está sendo dito, aquele vídeo que está sendo veiculado, tem algo que faz sentido com o candidato, com a pessoa que você conhece. E, obviamente, que quando isso acontecer, deve ser reportado imediatamente às autoridades para que sejam tomados aí os devidos processos legais. Agora, a deepfake, ela se torna mais difícil, o desafio é maior de lidar com ela. Por quê? É tudo muito arquitetado, é tudo muito manipulado. A informação, ela fica ali muito parecida. Por isso que esse olhar atento precisa ter. Importante, doutor. Agora a gente falando da esfera judicial. Quem caiu numa deepfake, o que pode fazer? E a justiça geralmente é rápida para tirar esses vídeos do ar e a internet ela é um mundo, né, onde se espalham. Como é que a justiça consegue agir e impedir mesmo que esse conteúdo não chegue nas pessoas? A pessoa que cair numa deepfake, a primeira coisa é pegar o conteúdo e já ingressar com uma ação, já denunciar o Pardal imediatamente, né, o Pardal Eleitoral, os canais de comunicação do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, e se for, porque muitas vezes ele não tem uma estrutura, a gente sabe como é que é a realidade da política. Muitas vezes o candidato não tem uma estrutura jurídica, não tem ali um acesso fácil para resolver judicialmente. Então denuncia, leva ao Ministério Público, peça que alguém faça alguma coisa judicialmente nos órgãos de controle, a própria Justiça Eleitoral. Segundo, é entrar com as ações, direito de resposta, a depender do canal que foi veiculado, ele tem direito de resposta. Pela internet, ele tem direito de resposta em 24 horas, até que a mensagem seja retirada do ar, né? Então, imediatamente, a Justiça Eleitoral determina que seja feito. A Justiça Eleitoral, ela se antecipa, ela pode remover imediatamente, verificou o que é, ela remove imediatamente, pune as plataformas digitais, se for o caso, retira do ar, retira como já retirou WhatsApp do ar várias vezes, Telegram inclusive, criou-se aí esse problemão que nós estamos vendo com algumas questões por não cumprir as ordens judiciais, principalmente relacionado aos últimos anos, as questões políticas. Então, é agir, não dá para esperar. O problema qual é? É que a justiça ela tem uma atuação muito limitada frente ao ambiente digital. Ele tira um do ar, aparece 50. Então é meio que tentar tapar um buraco de barril e você ficar tentando e a água estava saindo. Se a eleição for muito acirrada, praticamente é impossível conseguir você consegue minimizar, mas praticamente é impossível você conseguir vedar todos os problemas. Agora, todas essas situações tem que se buscar a prova, requisitar IP, de quais as máquinas saíram, por onde foram veiculados, para se fazer a prova de quem foi o causador, porque isso é suporte, subsídio para a ação de cassação por abuso de poder. Então, as ações de investigação judicial eleitoral, as ações contra as AIMES, as AIs, né, para derrubar o mandato, diploma, cassação, são embasadas com provas robustas. Então, vai se juntando essas provas. Descobriu, muitas vezes, as cidades, a gente está na eleição municipal, a gente sabe que o acirramento é polarizado, é grupo contra grupo. Então, se saiu alguma coisa contra o grupo, você já pode buscar aqui do outro. Não tem muito o que discutir. O cidadão não vai criar da cabeça dele, não, eu vou prejudicar fulano. Então, não faz sentido. Isso aí já vem direcionado, eu brinco que é o misto teleguiado, já sabe de onde saiu. É só você buscar a prova da origem, busca os IPs das máquinas, busca os IPs dos celulares. A justiça, primeiro pedido que eu falo, que é um hábito que eu tenho,
Criou-se uma notícia falsa, criou-se um dano qualquer digital, primeiro ato que eu faço, eu quero os IPs de todas as máquinas, da onde veiculou, da onde saiu, e que a justiça intime as plataformas para me dar todos os IPs, Google, Facebook, Instagram. Ele vai me informar os IPs. Com os IPs das máquinas, que é o endereço, é o CEP da máquina, do digital. Você rastreia, você acha o CPF da pessoa, o CNPJ, você vai buscando. Você tem o que você precisa para entrar com as ações de cassação, crime no cível, não só no eleitoral, porque, infelizmente, o crime eleitoral, ele é um tigre de papel, como eu falei. A pena é simplesmente insignificante. Então, tanto assim que o Ministério Público, ele entra com as ações de cassação, mas ele não entra com as ações criminais, porque não interessa. Não interessa, ele poderia entrar com duas, mas não interessa que ele olha e fala, a pena isso aqui é tão insignificante, deixa eu caçar ele, deixar ele inelegível, suspensão do direito político por 8 anos, e inelegível por 8, até que cumpra a pena, que muitas vezes pode chegar a 30 anos de inelegibilidade, porque aqui eu causo um dano, um estrago gigantesco. A liberdade é o direito político, depois da liberdade é o maior direito que o cidadão tem. Porque o crime não é eleitoral, mas aí você pode buscar indenização no cível, você vai juntando provas. Então, sabendo, aí a necessidade de uma boa assistência jurídica, sabendo juntar o quebra-cabeça, você se blinda e consegue buscar o prejuízo. Agora, doutor, o senhor falando, eu lembrei de uma outra coisa. Geralmente, né, esse tipo de crime ele é praticado por terceiros, e aí no primeiro momento o candidato fala, eu não tenho ligação nenhuma com essa pessoa. A gente teve casos e exemplos no Brasil que se provaram mais para frente que havia ligações e tudo mais. Mas o candidato, ele pode ser também vítima numa situação dessa, porque às vezes é uma outra pessoa que quer prejudicar o adversário, um terceiro, e vão achar que é aquele candidato. Como é que ele trabalha numa situação dessa? Pode também, como eu já vi situações de armação para que ele saia como vítima. Então ele é atacado por ordem dele mesmo para se colocar na posição de vítima, tanto para se utilizar no marketing, para sair por cima como o herói, quanto para usar para tentar caçar. Mas aí é a investigação. Para isso, o Brasil, a Polícia Federal está aí, é crime federal. Então a Polícia Federal está aí para investigar, abre-se inquérito policial, vai se buscar e não adianta ele dizer, não, o terceiro eu não tenho ligação, não foi eu que fiz. Conseguiu fazer o link com aquele terceiro, é o que foi usado muito na Lava Jato, teoria do domínio do fato. Quem é que domina o fato? Quem que determinou? Da onde saiu a ordem? Vai responder do mesmo jeito. Então junta as provas, precisa buscar provas. Por isso que muitas vezes eu falo agora, como eu tenho falado na pré-campanha, as pessoas têm me relatado problemas, estou tendo problema com isso, estou tendo problema. Cara, junta as provas. Vai juntando prova, não precisa fazer barulho agora. Junta as provas que na hora você solta uma bomba atômica, não precisa dar tiro de 38 agora. Porque a hora certa de entrar com as ações de investigação é a partir do momento do registro de candidatura até a data da eleição, e a AIME vem posterior e tudo mais, mas é municiar. Prova, nunca é demais. Juntar tudo que você... Até aquilo que você acha que é bobeira, junta porque no conjunto forma o que você precisa. Ayane, qual que é a tua opinião sobre essa questão? E você no marketing político, você serve aí como orientador e também mediadora das situações, né? Exatamente. Tem muito candidato que se perde num ponto importante, que acha que o que faz na pré-campanha não pode gerar problemas. A gente já tem alguns exemplos aqui no Brasil de pessoas que tiveram condutas inadequadas, inclusive na pré-campanha, e aí está tendo problema com os órgãos de controle. A gente precisa olhar. E sempre, 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 eu falo isso muito para quem a gente acompanha, assessora, sobre a questão de guardar provas. Tem gente que fala, mas é porque hoje na internet tem muitas regras e eu sempre rebato. É só não fazer a coisa errada. Se você utilizar a comunicação para você criar reputação, criar relacionamento com o eleitor, dizer quais são os problemas que você vai resolver do público, ter um relacionamento com ele duradouro, sólido, falar as suas propostas, tá tudo certo, tá tudo correto. Você vai estar utilizando a internet da forma correta. Agora, muito candidato acha que isso não acontece comigo. Eu até sei que existe a regra, mas aqui no meu município isso não existe, a legislação não vai chegar até mim. Isso é um erro, tá? Ninguém está acima da lei, como
nós sabemos, e a gente precisa ter muito cuidado com o que nós fazemos e os nossos apoiadores também. Muitas vezes acham que terceirizar aquele trabalho, aquela conduta errada, não vai gerar punição para si. É um grupo, ele está representando um grupo, e como o doutor muito bem falou, quem foi que mandou? De onde partiu a ordem? Então, utilize a internet da forma correta, de forma estratégica. Tem muita gente utilizando tempo, energia e recurso financeiro para produzir conteúdo na internet que faz sentido, conteúdo que agrega valor, que vai ter impacto lá na decisão de voto do eleitor. Então, não perca tempo criando fake news, tempo atacando adversário de forma errada, sem informações concretas. Utilize a internet, as plataformas digitais, para se conectar com o seu eleitor. Importante a dica da Rayane, é importante, né, que a população também entenda, né, como funciona todo esse processo, e a gente está aqui para explicar. E a questão dos haters, hein? Acho que numa campanha eleitoral hoje em dia está muito mais acentuado também, né? É importante, Rayane, você explicar como é que funciona esse processo, e depois o doutor entra na parte da justiça, o que pode ser feito. Primeiro a gente precisa olhar qual é o teor daquela crítica. Muitas vezes é um hater que quer só disseminar ódio na internet e aí já faz uma crítica utilizando palavras de baixo calão, ofensas, e aí, nesse sentido, você não vai ficar conversando com a pessoa porque dificilmente ela vai estar aberta ao diálogo. A minha recomendação é sempre bloquear, tá? Mas a primeiro momento, não bloqueie. Observe o teor daquela crítica. O que que aquele hater está dizendo? Faz sentido? Ele está falando que a rua do seu bairro está precisando de melhorar a infraestrutura, o hospital está precisando melhor de infraestrutura, de mais médicos especialistas, enfim, observe o teor daquela crítica. Depois que você observar, você vai criar um argumento com informações verdadeiras e vai mostrar para aquele hater, para aquela pessoa que está ali argumentando com você. E quando a gente tem a estratégia certa, até um comentário negativo pode ser utilizado para produzir conteúdo nas redes sociais, como a gente tem exemplos aqui pelo Brasil de pessoas que utilizam muito bem críticas para mostrar o seu trabalho e criar um diálogo. Eu já vi, por exemplo, alguns pontos, alguns conteúdos em que alguém criticou uma gestão pública, o prefeito foi lá, conversou com a pessoa, mostrou, resolveu o problema, foi lá e fez a obra e mostrou a pessoa dizendo qual era a sua opinião sobre aquele trabalho que estava sendo executado. Então, quando a gente tem a estratégia correta, a gente consegue, inclusive em críticas, criar conteúdos que funcionem. Agora, se mesmo depois de você argumentar de forma respeitosa, depois de você mostrar dados da sua gestão, depois de você se está disposto ali a ter um diálogo e isso não resolver, se o diálogo vai para a parte apenas do xingamento, apenas para as ofensas, aí não faz sentido você ficar criando ali vários comentários, porque quando a gente vai para os algoritmos das redes sociais, cada vez que você responde um comentário, aquele conteúdo vai tendo cada vez mais alcance. E um erro primordial muitas vezes o candidato fica lá discutindo com o hater na internet. E aquele conteúdo vai criando cada vez mais capilaridade, vai tendo cada vez mais força nas redes sociais. Então, se é uma pessoa que está ali disposta a dialogar com você, chama ela no WhatsApp, vai para o direct, leva ela para outra plataforma. É como se fosse uma sala particular que você vai conversar, entender o problema e está ali disposto a resolver. Agora, se é alguém que realmente não quer o diálogo, não faz sentido ficar respondendo. Doutor, e na parte jurídica? No caso dos haters, é o que a Rayane falou, precisa identificar primeiro se é realmente um hater ou se é um cidadão criticando. E o político ele tem que estar aberto à crítica. Na verdade, a partir do momento que ele vira uma pessoa pública, ele vai ser criticado e ele tem que aceitar isso. Agora, a partir do momento que o hater se caracterizou uma situação de hater, ele identificou aquilo ali. Primeiro ele tem que ver se tira proveito no marketing, né, por conta do engajamento das redes sociais. Está dando engajamento, está criando polêmica, às vezes o conteúdo é polemizado para isso mesmo, para gerar engajamento e trazer aquilo para outras pessoas que não conhecem. Eu conheço muita gente no digital que usa isso, polêmica, para atrair hater, para gerar assunto. Agora, a partir do momento que aquilo está prejudicando, está causando dano a ele, a imagem, é ofensivo, ele pode ir lá simplesmente excluir, o que não é tão recomendável, somente excluir. Eu sempre
sugiro que tire o print do conteúdo, acesse a rede daquela pessoa, verifica quem é, pega o IP da pessoa, o HTTP, né, do arroba da rede social, porque você pode responsabilizar, dependendo do tipo de ofensa, buscar o IP da pessoa, como eu falei antes, né, você pediu o IP da máquina para saber quem é a pessoa, o CPF da pessoa, o nome da pessoa, o endereço da pessoa, e responsabilizá-lo tanto civil quanto criminalmente. Ele responderia, a depender do que fosse falado, calúnia, injúria, difamação e por danos morais até, e na justiça eleitoral especificamente, até pelo próprio crime eleitoral e eventualmente até numa ação que seria uma ação de cassação para um político, para ele seria uma ação de declaração de inelegibilidade, que é dentro da mesma ação, por conta do que ele falou, porque a penalidade eleitoral ela não é só de político para político, partido para partido. O cidadão responde na justiça eleitoral também por dano que ele venha causar uma campanha ou um candidato. Então, eu acho que ele tem que estar bem embasado naquilo que ele está fazendo, já identifica, junta as provas que precisa e aí ele decide as providências serem tomadas. Mas responsabilidade tem, não é uma terra sem lei, apesar de a gente saber que o campo é bem amplo. Quero agradecer a sua participação, doutor. Eu quero agradecer a participação da Rayane, mas o nosso tempo esgotou e a gente teria muito mais o que debater sobre esse assunto, que é um assunto aí que tem muito o que ser falado e com certeza a gente vai marcar outros programas para falar sobre isso. Eu quero agradecer demais a participação e este foi mais um Alesp em Pauta. Nós tratamos da inteligência artificial e das fake news nas eleições 2024. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!